de Deus, né? Então é isso. Estou aqui trazendo para vocês a lição de sexta-feira e como toda sexta-feira são trechos do livro do Espírito de Profecia que fazem a gente pensar, fala muito com a gente. Então, como mais uma sexta-feira, vamos ver os trechos impactantes dessa sexta-feira. O título da lição de hoje é Guerreiro Noturno. Como você já viu ao longo dessa semana, nas lições anteriores, nos dias anteriores, nós já percebemos que Jesus gostava bastante de se retirar, geralmente de noite, que é quando ele ficava mais livre das coisas dele. O pessoal, a multidão ia para casa dormir, os discípulos iam também para casa dormir, aí dispersava tudo. De certa forma, era aquele momento que Jesus tinha para descansar, né? Que nós percebemos ao longo dessas lições que muitas vezes ele não descansava. Ele entrava em outra batalha. Durante o dia, a parte do dia, era uma batalha física, uma batalha mental, para ajudar pessoas, para batalhar por pessoas, curar, pregar, evangelizar, fazer aquelas maravilhas todas. E de noite era a batalha espiritual dele, onde ele travava as batalhas contra o inimigo, se aproximava com o Pai e pelejava pelos discípulos dele e pelos futuros seguidores dele, que nós vemos até em João. Se não me engano é João, capítulo 14 ou 16, eu não me lembro ao certo, mas é sobre as orações de Jesus. Jesus orava bastante, não só apenas por ele, mas também pelo ministério e pelo pessoal que estava com ele. De certa forma, sendo até uma oração intercessória, bastante intercessória. E é isso que vai ser retratado bastante nesses trechos de sexta-feira. Então vamos lá. O primeiro trecho começa assim: A majestade do céu, empenhada em seu ministério terrestre, orava muito ao seu Pai. Muitas vezes ficava de joelhos a noite toda em oração. Pesava-lhe ao espírito ver a ação dos poderes das trevas no mundo. Então deixava a movimentada cidade e a barulhenta multidão para buscar um lugar sossegado onde pudesse fazer suas intercessões. Como eu falei, intercessão, bastante batalha intercessória. Então é interessante isso aqui, né? Então ele deixava a movimentada cidade e a barulhenta multidão. Então, vê como é que era a comunhão, como ele dava tanta importância a esse momento de oração com Deus. Ele saía da cidade, que é a cidade movimentada, a cidade muitas vezes é barulhenta. Eu acredito que a sua cidade seja movimentada e barulhenta, a minha é. Até de noite, muito barulho, muito movimento. Aí Jesus dava tanta importância, tanta prioridade para a conversa dele com o Pai, a oração que tinha com o Pai, que ele saía da cidade e ia para um lugar mó sossegado, como aqui fala, um lugar sossegado, um lugar silencioso, um lugar à parte. Muitas vezes Monte das Oliveiras, ele saía, ia para um lugar à parte para ter uma comunhão muito melhor com o Pai, muito mais íntima, muito mais tranquila e que pudesse tanto falar com o Pai como escutar o Pai também. O Monte das Oliveiras, como eu falei antes, era o recanto favorito do Filho de Deus para suas devoções. Muitas vezes, depois que a multidão deixava para o retiro da noite, ele não descansava. Embora estivesse exausto com os esforços do dia, no Evangelho de João, lemos: E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Nós já sabemos o que ele fazia tanto no Monte das Oliveiras: orar. Então é isso. Olha que interessante. Muitas vezes depois que a multidão deixava para o retiro da noite, a multidão seguia, ficava com Jesus a todo momento, junto com ele, até chegar à noite. Aí quando chegava a noite, cansavam, ficavam exaustos, aí davam um descansozinho a Jesus e iam lá descansar para no outro dia eles voltar no mesmo rochão de novo. Então era o único momento que Jesus tinha de descanso e sossego. Era quando a multidão, quando o pessoal
ia dormir, ia comer, ia ficar no seu canto. Era esse o momento que Jesus aproveitava para dar importância ao intimidade e à comunhão dele com o Pai. Então é isso. Ele não descansava. Quando o povo ia para casa dormir, todo mundo estava lá. Não, agora é hora de dormir. Todo mundo ia para casa dormir, ia para almoçar, jantar e fazer suas coisas. Jesus não. Ele não descansava. Ele pegava, aproveitava cada momento e ia para Monte das Oliveiras e orava. Mesmo, como a lição falou, embora estivesse exausto com os esforços do dia, embora ele estivesse cansado, exausto, eu acredito que ele estivesse exausto, porque eu mesmo, eu não vou me comparar com Jesus, mas eu já passei um dia todo de correria, indo para lá, indo para cá, resolvendo as coisas, e eu sei como é pesado e como é cansativo isso, muito cansativo. A pessoa só fica esperando chegar a hora para poder largar tudo e ficar no sossego. Então é isso, mesmo assim ele cansado, exausto, ele pegava aquele momento e ia para outra batalha dele, lá de joelhos. Como está escrito em João 7, no Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 53 até o versículo 1 do capítulo 8. E cada um foi para sua casa e Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. E continuando o trecho, diz: Aquanto a cidade estava envolta em silêncio, e os discípulos haviam retornado aos seus lares a fim de obter um refrigério do sono, todo mundo ir lá para seus cantos dormir, Jesus não dormia. Bem enfatizado isso aqui, Jesus não dormia. Suas divinas súplicas subiam do Monte das Oliveiras a seu Pai, para que seus discípulos pudessem ser guardados das más influências que diariamente os assediavam no mundo, e que sua própria alma fosse fortalecida e amparada para os deveres e provas no dia seguinte. Toda a noite, enquanto seus seguidores estavam dormindo, seu divino mestre estava orando, e a guiada e o orvalho da noite caíam sobre sua cabeça curvada em oração. Seu exemplo foi deixado para seus seguidores. Que é isso, muita coisa importante aqui. Então, enquanto todo mundo ia dormir, Jesus não dormia. Ao contrário, ele separava um tempo para orar, interceder pelas pessoas que ele tanto amava, que eram seus discípulos e seus seguidores, como está enfatizado aqui, para que seus discípulos pudessem ser guardados das más influências que diariamente os assediavam. Jesus intercedia, batalhava pelo seu povo. Enquanto o povo estava dormindo, enquanto o povo estava lá no descanso, comendo, fazendo o que foi que eles estivessem fazendo, Jesus não. Jesus estava numa batalha no Monte das Oliveiras, pelejando pela vida deles. Uma coisa realmente admirável. Por isso ele é o nosso mestre, né? E também ele orava pela sua própria alma, para que fosse fortalecida para as provas do dia seguinte. Toda a noite, enquanto seus seguidores estavam dormindo, seu divino mestre estava orando, intercedendo por eles, ao ponto da guiada e o orvalho da noite caíam sobre a cabeça dele curvada em oração. Então, para você ver como era constante, como era fervorosa a oração de Jesus Cristo, ele orava e intercedia tanto pelo povo, que até o ponto de criar orvalho lá e ele continuar orando e intercedendo. E ele deixou isso como se fosse um exemplo, como um exemplo para os seus seguidores. A majestade do céu ocupada em sua missão, estava frequentemente em fervorosa oração. Nem sempre se dirigia ao Monte das Oliveiras, pois seus seguidores seus discípulos conheciam seu retiro favorito e frequentemente o seguiam. Ele escolhia o silêncio da noite, quando não haveria interrupção. Jesus curava os enfermos e ressuscitava os mortos. Ele próprio era uma fonte de bênção e força. Ordenava as tempestades e elas obedeciam. Não se contaminava com a corrupção. Era um estranho ao pecado.
e orava muitas vezes com forte clamor e lágrimas. Ele orava por seus discípulos e por si mesmo, assim se identificando com as nossas necessidades, com as nossas fraquezas e falhas, tão comuns à humanidade. Ele era um poderoso intercessor, não possuindo as paixões da nossa natureza humana decaída, mas rodeada das mesmas enfermidades. Tentado em todos os pontos como nós o somos, Jesus suportou sofrimentos que requeriam ajuda e apoio da parte de Deus. Então é isso. Jesus não só orava intercedendo pelos seus discípulos, mas também por si mesmo, porque batalhava contra muitas coisas constantemente. Como a lição fala, ele não tinha as nossas paixões da nossa natureza decaída, a nossa natureza pecaminosa, mas ele sofria das mesmas coisas que nós sofríamos, de doença, de cansaço, dores, exaustão mental e física, tentado a fazer certas coisas. Então, Jesus suportou sofrimentos que requeriam ajuda e apoio da parte do Pai. Então é isso. Só dessa forma para ser fortalecido e de certa forma aguentar essa batalha. São os ministros de Cristo tentados e esbofeteados por Satanás? Ele era aquele que não conhecia pecado. Ele se voltava para seu Pai nessas horas de angústia. Ele veio à Terra para que pudesse prover-nos um meio pelo qual achássemos graça e força para o auxílio em tempo de necessidade. Mediante o seguir seu exemplo em oração fervorosa e constante, se os ministros de Cristo imitassem seu exemplo, seriam possuídos por seu Espírito e os anjos o ajudariam. É isso. São os ministros de Cristo tentados e esbofeteados por Satanás. E muitas vezes nós, que somos meros humanos, meros, de certa forma, meros pecadores mortais, nós já sabemos como nós somos. De certa forma, nós sendo fracos e pecadores, nós não damos tanta prioridade à oração e à comunhão e à ajuda do Pai como nós deveríamos. E Jesus, mesmo assim, mesmo não conhecendo o pecado, ele voltava sempre para o Pai, em momento de angústia e em momento de felicidade, sempre em comunhão com o Pai. E nos deixou um exemplo, que se nós seguíssemos esse exemplo, seríamos possuídos pelo Santo Espírito e os anjos nos ajudariam. Isso foi o último trecho, a última frase desse trecho. Se nós seguíssemos o exemplo de Cristo, nós poderíamos ser usados pelo Espírito dele e poderíamos ter a ajuda dos anjos dos céus. Essa lição desde o início até agora é um grande tapa na cara na realidade, na vida de muitas pessoas. Então é isso. Que nós possamos guardar essa mensagem na nossa mente, de seguir o exemplo de Jesus Cristo, de pelejar, estar junto com o Pai, batalhar ao lado do Pai, buscar o Pai, pedir ajuda, interceder, saber que nós somos fracos, que nós temos problemas, nós somos debilitados, saber de nossas necessidades, entender nossas fraquezas e sempre entregar ao Pai. Que, como está escrito aqui, a todo momento que Jesus passava por esses momentos assim de batalhas, de angústia, de exaustão, sempre ele não buscava uma certa forma de aliviar por meio das coisas daqui da terra, mas ele buscava o quê? Ele buscava o Deus Pai, buscava em oração, buscava em comunhão com ele. Então é isso, que nós possamos entender e fazer da mesma forma que Cristo de certa forma fez, não é? De sempre buscarmos e
buscarmos ao Pai, entregar nossas vidas, nossos planos, tudo a Ele, que Ele é o único que pode fazer essas coisas por nós. Vamos agora orar para agradecer pelo dia, agradecer por essa lição e pedir para que Deus continue com a gente, nos ajudando a entender isso e a ser transformado por meio dessa palavra. Então é isso. Bom, então oremos. Senhor meu Deus, poderoso Pai, bendito, louvado e agradecido seja teu nome, meu Deus. Muitas coisas aconteceram, Pai. Muitas coisas aconteceram. E a tua palavra, Pai, não muda. É muito incrível, Pai, ver que uma coisa, Pai, tão simples, Pai, que tá tão ali explícita, Pai, fala bastante com a gente, mexe tanto com a gente. Então é isso, meu Deus, eu peço para que o Senhor mude nossos corações, que nós possamos perceber, Pai, e fazer, Pai, de certa forma, entender a importância disso e buscar a Ti. É entender que nós somos falhos, nós somos pecadores, fracos e precisamos de Ti. Então é isso, meu Deus, que nós possamos, Pai, reconstruir nosso altar, que nós possamos, Pai, refazer nossa comunhão contigo, que nós possamos, Pai, buscar a Ti, de espírito em verdade, que é assim que o Senhor deseja. Então é isso, Pai. Eu peço tanto por mim como por cada um que está assistindo aqui, meu Deus, para que esse dia seja um dia abençoado, que o Senhor esteja com a gente. Muito obrigado por tudo, por Tua palavra, Pai, e pelo Teu sustento diário. Assim, eu te peço e agradeço, Pai, do fundo do meu coração. Eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Então é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido e espero que vocês tenham um dia muito bom e que possamos meditar bastante sobre essa palavra. Como eu falei, eu aconselho que vocês continuem lendo e estudando a lição e buscando se aperfeiçoar mais e mais. Assistam nossos vídeos que publicamos nessa semana. Espero que vocês tenham gostado de cada um deles e pode esperar que vai ter mais semana que vem. Então é isso. Muito obrigado por tudo. Tô indo. Tchau.